Olá, eu sou o professor Francisco Medeiros. Eu quero falar um pouco sobre triângulos e resolver uma questão do Enem a respeito de triângulos. E aí, antes que eu faça a questão, o comentário direcionado a triângulos seria o seguinte: em primeiro lugar, os triângulos podem ser basicamente divididos entre triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno. Isso em primeiro lugar, porque em segundo lugar a gente pode analisar o triângulo sendo possivelmente um triângulo acutângulo, um triângulo retângulo ou triângulo obtusângulo. E aí o que acontece? Quando eu faço uma análise dessas informações, cabe lembrar que existem 3 comparações desse lado e 3 comparações do outro lado, e não necessariamente dissociáveis. A gente pode ter, portanto, um cara que corresponda a um desses 3 elementos, que pode ser vinculado ao outro cara entre esses outros 3 elementos. Toda vez que eu estiver pensando em um triângulo que seja equilátero, necessariamente os seus 3 lados precisam ser iguais. É claro, a gente pode propor aqui 60 graus, 60 graus e 60 graus, visto que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Então, olha só, se eu estiver pensando em um triângulo equilátero, igual, a gente teria os 3 lados necessariamente iguais. Possibilidade 2. Triângulo isósceles. Nesta circunstância, eu preciso ter 2 lados iguais. Nos triângulos isósceles, é possível perceber que 2 lados seriam iguais. Qual seria a terceira possibilidade? Se na primeira os 3 são iguais e na segunda 2 podem ser iguais, na terceira possibilidade, que é o triângulo escaleno, os 3 lados, portanto, seriam diferentes. E aí, a gente não pode encontrar igualdade entre eles, porque os 3 lados são diferentes e os 3 ângulos internos devem ser diferentes também, já que no isósceles 2 ângulos são necessariamente iguais e no equilátero os 3 ângulos seriam necessariamente iguais. Em uma outra possibilidade que a gente poderia avaliar, o triângulo sendo acutângulo, a gente pode identificar que todos os 3 ângulos apresentados precisam ser menores que 90 graus. Repetindo, se eu penso em um triângulo acutângulo, esses 3 ângulos sugeridos precisariam ser menores do que 90 graus. Qualquer um destes 3 triângulos. Possibilidade de número 2, triângulo retângulo. Necessariamente, um dos meus 3 ângulos precisa ser igual a 90 graus. Então, repetindo, se ele for um triângulo retângulo, um dos ângulos internos precisa ser necessariamente igual a 90 graus. E daí a gente chama de ângulo reto. A gente tem a formação aqui do ângulo reto, do ângulo de 90 graus. Possibilidade agora número 3. O triângulo obtusângulo. Ora, nesta circunstância, cabe lembrar que um desses 3 ângulos precisa ser maior que 90 graus. E aí o que vai acontecer? O ângulo proposto aqui no meu exemplo vale 170 graus e ele é acompanhado de 2 outros ângulos, de maneira que 170 graus, 5 graus mais 5 graus precisam somar no total
180 graus. E aí um vínculo que eu gostaria muito de discutir com você que está assistindo o vídeo agora. Às vezes, você consegue retirar um elemento daqui e associar ali. Tudo bem? Uma coisa que eu queria levantar aí em pauta. Toda vez que se pensa em um triângulo escaleno, os três ângulos internos precisam ser diferentes. E aí a gente poderia, por exemplo, propor uma circunstância como essa aqui. Por exemplo, se eu for pensar num triângulo escaleno, os três ângulos seriam diferentes. Se eu for pensar num acutângulo, os três ângulos precisam ser, todos os três, menores que 90 graus. O que significa dizer que nas minhas duas representações, nessa representação e nessa outra, seria um exemplo associável de um triângulo que seja ao mesmo tempo escaleno e acutângulo. Escaleno porque os três ângulos seriam diferentes e acutângulo ao mesmo tempo porque todos os ângulos internos correspondem a valores que sejam necessariamente menores do que 90 graus. Uma outra discussão que eu queria apresentar para você. Se eu for pensar em um triângulo isósceles, necessariamente eu preciso ter dois ângulos internos que sejam iguais. Além disto, deixa eu fazer uma associação para você. O triângulo, sendo ele obtusângulo, necessariamente um desses ângulos precisa ser maior, superior que 90 graus. E aí que tá. Nesse exemplo aqui, se eu analiso 5 graus e 5 graus, os dois ângulos seriam, portanto, o quê? Iguais. Eles seriam isósceles. Mas observe que o terceiro ângulo, ele é maior do que 90 graus. Então, além de ele ser isósceles, ele é obtusângulo. Então veja só, para não parecer que eu quero me alongar muito e fugir da questão do Enem de matemática do exame de 2018 com ingresso em 2019, eu vou ler agora para você e eu preciso que você chegue às suas próprias conclusões e depois eu pronuncio a resposta para você, tudo bem? Deixa eu ler agora aqui a questão para você. Questão 139 da prova amarela. Ela vai dizer o seguinte: o remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C. No momento em que o remador está nessa posição é letra A, retângulo escaleno, letra B, acutângulo escaleno, letra C, acutângulo isósceles, letra D, obtusângulo escaleno ou alternativa E, obtusângulo isósceles. Então, olha só, a apresentação dele, o que me chamou bastante atenção foi afirmar que os dois remos possuem comprimentos iguais. Se eu fosse imaginar o barco lá, eu tenho nessa constituição principal um remo aqui e um outro remo ali. E aí ele falou o seguinte: a gente pode imaginar que o rapaz está aqui com o meu desenho lindíssimo, só que tem um pequeno problema. Aí você tem o ponto A, você tem o B e você tem o ponto
C. Segundo ele, a relação entre o ponto A, B e C, a primeira discussão seria a seguinte: ele falou que os remos possuem medidas iguais. Então, peraí, se eu fechasse um triângulo aqui, essa medida é igual a essa outra medida. Além disto, ele diz para você que o ângulo formado entre A, B e C é igual a 170 graus. Então, na realidade, se eu vou imaginar que eu tenho aqui um ângulo igual a 170 graus, quem é esse ângulo aqui e quem é esse outro ângulo para formar a soma dos três ângulos igual a 180 graus? Se eu já tenho 170 graus aqui, ainda me faltam 10 graus. Então eu posso colocar 5 graus em um elemento e 5 graus no outro elemento. E aí, que discussão eu queria fazer com você? Primeiro lugar, se dois remos são iguais, eu preciso pensar em um triângulo que seja isósceles. Portanto, escaleno está de fora e equilátero está de fora. E aí, se o escaleno está de fora, eu já posso desistir da letra A, porque ele falou que é retângulo escaleno. Eu já posso abandonar a letra B, que é acutângulo escaleno e não pode ser escaleno, porque os três lados não são diferentes, tem dois iguais. E também posso abandonar a alternativa D, onde se propõe obtusângulo escaleno. E aí o que acontece? Eu fiquei com a letra C, que propõe acutângulo isósceles, ou a alternativa E, que me propõe obtusângulo isósceles. E aí é que tá. Porque se o ângulo formado é de 170 graus, peraí, é no obtusângulo em que eu tenho um ângulo maior do que 90 graus, em que eu posso ter, por exemplo, 170 graus. O acutângulo, ele atribui ângulos que sejam menores que 90 graus. E já que 170 graus é maior do que 90 graus, a gente acabou se encontrando com um triângulo cujas características seriam isósceles, por terem dois lados iguais, e também obtusângulo, porque um dos ângulos é igual a 170 graus, melhor dizendo, maior do que 90 graus. Logo, a alternativa correta do Enem é a letra E, obtusângulo isósceles. Então tá aí a resposta do Enem. Eu espero ter ajudado nos seus estudos. Por favor, curta e compartilhe e se inscreva no canal, que vem mais vídeos para você. Te desejo muito bons estudos e muito sucesso. Um forte abraço e tchau, tchau.